tudo bem? Eu sou a Saju e nesse vídeo eu vou falar sobre urbanização e muito, brevemente sobre urbanização no Brasil, porque eu não vou, falar sobre o que aconteceu, como foi a urbanização em cada região, macro-região no Brasil. Ou seja, Sudeste, Sul, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Gente, só antes de começar, só porque a gente está falando de macro-região, acho que vocês viram, né, do que está acontecendo no Rio Grande do Sul recentemente, né, sobre as grandes enchentes e alagações que estão acontecendo nas cidades, justamente no tema que a gente vai falar, né, tá acontecendo nas cidades, alagamentos lá no Rio Grande do Sul, principalmente na região mais litorânea. E quero pedir para vocês para de alguma forma poder ajudar. Não somente com doações em dinheiro, mas poder ajudar. 1 quilo de arroz já ajuda, entende? 1 quilo de feijão, 1 quilo de milho já ajuda. E você também se você não puder ajudar com algum alimento, algum recurso financeiro, você pode apenas compartilhando informações que sejam verdade, sabe? Você compartilhar informações do que está acontecendo lá, não deixar esse assunto sumir na maior parte do Brasil, entende? Então é isso, adendo, e vamos continuar orando, né, pelo Rio Grande do Sul e pedindo para Deus guardar todas essas pessoas. É isso. Então bora começar o nosso vídeo e falando sobre urbanização. Você sabe a diferença entre urbanização e crescimento urbano? Bem, crescimento urbano é o crescimento das cidades. Urbano quer dizer cidade. E então o crescimento da cidade, urbano vai ser o crescimento das cidades. E urbanização, mesmo que seja muito parecido, não vai ser o crescimento das cidades. Urbanização é um processo demográfico, ou seja, de crescimento demográfico, crescimento da população. Então, urbanização é o crescimento da população urbana, é o número de pessoas, é o aumento do número de pessoas que cresce nas cidades, entendeu? E então a urbanização vai ser o processo em que as pessoas vão ir tanto para a cidade que o número de pessoas na cidade vai ser maior do que o número de pessoas na área urbana, na área de fazendas, sítios, enfim. Então, devido ao êxodo rural, as pessoas vão sair da área rural e vão se deslocar para a área urbana. E por isso elas vão se deslocar por diversos motivos. Por exemplo, um dos motivos vai ser a oferta de empregos, ou seja, elas vão, devido à mecanização dos campos. Lembra do processo de mecanização? Que na década de 1970 o Brasil vai entrar na Revolução Verde e com isso vai ter um grande investimento de empresas estrangeiras, de países estrangeiros, vão ajudar o Brasil a investir em máquinas, na mecanização, ou seja, você colocar máquinas no campo para plantar alguma coisa, para colher alguma coisa, você vai utilizar a maior parte mão de obra de máquinas. E com isso, os trabalhadores que trabalhavam nessas fazendas, nessas grandes latifúndios, né, de algum produto, café, soja, milho, enfim. Essas pessoas que agora vão ficar sem casa por causa que o campo foi mecanizado, aí o dono desse campo, né, o dono dessa grande propriedade, tô me mexendo muito, gente, tá difícil. Assim, o dono dessa cidade, dessa terra não vai querer, né, mais dessas pessoas para trabalhar lá, né, para morar lá, e como essas pessoas vão ficar sem lugar para ir e vão se deslocar para as cidades em busca de uma vida melhor. Outro motivo, como eu disse, né, outro motivo para o êxodo rural vai ser uma oferta, né, de melhores condições de vida. E também na Revolução Verde, também outros processos que aconteceram no Brasil, vão ter uma grande concentração fundiária. Ou seja, o Brasil é como se fosse uma grande fazenda do mundo, né? A gente alimenta, segundo o IBGE,
Segundo a Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, o Brasil alimenta mais de 800 milhões de pessoas ao redor do mundo. Isso é muita coisa. Então, como se o Brasil fosse uma grande fazenda do mundo. Isso era mais uma fazenda nos anos 20, 30, né? No século 20. Hoje em dia não é tanto, mas ele ainda faz muita produção, né? E com isso, então a gente tem muita terra para plantar. O Brasil é imenso, mais de 8 milhões de hectares, né? Mais de 8 milhões de hectares mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, né? Todo o Brasil. Então a gente tem muito terreno. Então essas grandes propriedades de terra, que são grandes propriedades de terra que plantam somente um único produto, são chamadas de latifúndios monocultores. Ou seja, grandes propriedades de terra, por exemplo, plantar milho, café, enfim, essas grandes terras vão ficar na mão de poucas pessoas. E com isso, poucas pessoas vão ter grandes quantidades de terras. E isso se chama concentração fundiária. Poucas pessoas, uma pequena parte, né, vai se formar, uma pequena parte de toda a população brasileira vai ter essas grandes propriedades de terras. E outro motivo também para o êxodo rural vai ser a mecanização dos campos, como eu disse, que vão gerar o desemprego, que vai acarretar, né, porque vai ser a troca do homem pela máquina, e essas pessoas vão buscar mais condições de vida nos campos, nas cidades, quer dizer. Então a gente pode ver que a urbanização gera o crescimento urbano. Lembra que a urbanização é o crescimento da população nas cidades, e o crescimento urbano é o aumento da cidade, é o crescimento das cidades, literalmente. E quanto mais pessoas numa cidade, Marília, por exemplo, se todo mundo de São Paulo vier para Marília, a Marília não tem infraestrutura, não tem casa suficiente para todo mundo, não tem prédio. Então vai ter que aumentar a quantidade de prédios, aumentar a quantidade de casa, aumentar a rede de esgoto, a rede de água, entende? Então a cidade urbana, a região urbana vai crescer com isso, entende? Então por isso que a urbanização acarreta, então ela vai gerar o crescimento urbano. E as consequências dessa urbanização, que no Brasil essa urbanização foi muito rápido. Aí a gente vai ver mais pra frente, mas a urbanização é muito rápida mesmo.